Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista, moro em Belo Horizonte e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada na Zona da Mata Mineira, em Juiz de Fora, em 1909, para promover a literatura e a língua portuguesa. Ao longo de seus mais de 112 anos, a Academia procurou manter-se fiel aos projetos dos seus idealizadores, oferecendo ao público, à comunidade de Minas e do Brasil, uma programação relevante, atual e de uns tempos para cá bastante intensa, mesmo com a pandemia. Desde março de 2020, nós transportamos toda a nossa programação, que era presencial e que acontecia na sede da academia, na capital de Minas, na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, para a internet e para as redes sociais. Desde março do ano passado, desde março de 2020, melhor dizendo, nós publicamos no nosso canal no YouTube uma aula inédita e exclusiva toda semana. E hoje, com muita alegria, com muito prazer, eu recebo aqui a poeta Bruna Calil Otero, que muita gente já conhece. Ela é autora de vários livros, ela é graduada e mestre em letras pela UFMG. Lá na UFMG, ela estudou a obra de Hilda Hilst, organizou um livro importante sobre a autora, chamado A Porca Revolucionária, Ensaios Libertários sobre a obra de Hilda Hilst, que foi publicado em 2018. E entre os livros de poesia da Bruna estão Poete Quase, de 2015, Anticorpo, de 2017, Carne e Oswald Pede que Tarsila Lave Suas Cuecas, esses dois últimos do ano de 2019. É isso mesmo, Bruna? É isso Falei aí. certo? Sim, Rogério, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à academia, né, por estar aí sempre agitando, né, a cena literária, cultural. É uma honra para mim estar aqui e bora falar aí dessa mulher, né, que apagou do modernismo, enfim, né, vai ser Isso. uma conversa boa. Olha, eu convidei a Bruna hoje para a gente falar sobre Patrícia Galvão, a Pagu, né? Muita gente conhece a Pagu por uma frase, e uma frase muito injustamente redutora: a musa do modernismo, ou a musa da antropofagia, mas a gente sabe que Pagu foi muito mais que isso, não é? É Uhum. impressionante quando a gente começa a pesquisar sobre a vida e sobre a obra da Patrícia Galvão, não é impressionante constatar a potência da existência dela, né? Hoje a Bruna estuda no seu doutorado na Universidade Indiana, nos Estados Unidos, o tema da identidade nacional, e a Pagu desempenha, né, um papel importante aí nas pesquisas da Bruna. Ela até me passou por e-mail um ensaio importante que ela escreveu sobre a Pagu, que tem o seguinte título: Sem patrimônio não há pátria. A falta de identidade nacional em Parque Industrial, de Patrícia Galvão. Mas antes de tudo, Bruna, eu quero te perguntar como surgiu o seu interesse pelo modernismo e que te levou até a escrever um livro com esse título maravilhoso, né? Que eu acabei de mencionar aqui há pouco tempo. Oswald Pede que Tarsila Lave Suas Cuecas. Por que você se sente atraída pelo modernismo? Então, eu acho que como escritora e, antes de tudo, né, leitora de poesia e literatura brasileira, o modernismo é uma coisa que está meio sempre ali à espreita, né? Desde que a gente aprende a ler, estamos ali na escola, sempre tem ali um poema do Oswald, um poema do Mário, aquele poema do Manuel Bandeira, do Drummond. Então, eu cresci muito lendo os modernistas, né? E eu acho que eles foram uma parte muito importante na minha formação, tanto como leitora quanto principalmente como escritora, né? Eu me sinto muito influenciada, principalmente nos meus primeiros livros, com as obras deles, né? E aí essa ideia, né, de fazer esse livro sobre o modernismo veio, claro, com a proximidade, né, dos 100 anos da semana que estamos comemorando esse ano, né? E eu escrevi esse livro para um edital do Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura ainda existia. Se eu não me engano, esse foi um dos últimos, se não o último prêmio do Ministério da Cultura antes do atual presidente extingui-lo. E era um edital sobre os 100 anos da Semana da Arte Moderna, então eles queriam trabalhos que dialogassem com esse assunto, e eu falei, olha, eu já tenho alguns poemas aqui, já tenho um pouco essa ideia,
E aí resolvi, então, pesquisar, entrar de novo nisso e imaginar, né, como seria se a gente pudesse lavar a roupa suja, né, desses monstros sagrados que são o modernismo, né? Então, a minha ideia principal, e agora na pesquisa também, né, não só na literatura, também na minha vida acadêmica, é um pouco virar o feitiço contra o feiticeiro, né? Usar essa ideia toda de transgressão e de iconoclastia dos modernistas contra eles e tentar desrespeitá-los da mesma forma que eles desrespeitaram os clássicos que vieram antes. Então, e eu acho que a Pagu é um símbolo assim muito interessante desse movimento, não só por ser mulher e por ser feminista e por ser comunista e, né, ativista política, mas também pela força, né, literária da sua obra. Então, acho que é isso. O modernismo sempre esteve aí e agora recentemente está mais em discussão ainda, né? Olha, Bruna, nesse ano de 2022, o modernismo está ganhando muito espaço na imprensa, nas redes sociais, tem alimentado polêmicas, enfim, tem gerado muitos debates. Mas você, como estudiosa, como pesquisadora, não é, dessa importante escola, não é, de pensamento literário no nosso Brasil, é, que contribuições você destaca, né, como as principais que o modernismo deu à cultura brasileira? Se fosse possível fazer um resumo grosseiro, é claro, né? Aham. Foram muitas, elas aparecem, têm repercussões imensas, né? E até inesperadas em todos os campos da nossa vida. Mas quando essa pergunta te é feita, o que te ocorre imediatamente? Então, o que eu acho que a crítica e o público também tem mais se focado é nas contribuições do modernismo em relação à linguagem, né? Porque o Oswald, principalmente, tem com essa coisa da poesia pau-brasil, né? O manifesto da poesia pau-brasil, e aí depois o livro dele pau-brasil, tem muito essa ideia de uma linguagem, uma poesia, uma literatura que falem mais diretamente com o povo, né? Que usem a linguagem do povo, que não fiquem tão focados na gramática, né? É aquele pronome dele, pronominais, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Né? Então, eu acho que muita gente foca nisso, né? E, claro, acho que é uma contribuição importante, mas duas ressalvas, né? Primeiro, a gente não pode esquecer que antes dos modernistas o Lima Barreto já fazia isso, né? Eu acho que o Lima é o grande responsável por uma linguagem mais oral e mais popular, né, digamos assim, na literatura brasileira. Já fazia isso no final, né, do século XIX, começo do século XX. E a segunda ressalva é que, na verdade, eu acho que, além disso, para mim, né, como estudiosa e também como escritora, a principal contribuição dos modernistas é justamente essa cara de pau de ler o passado de uma maneira mais irônica e humorística, assim, sabe? Quando o Oswald pega lá a carta do Pero Vaz de Caminha e transforma ela em pequenos poemas, né, trocando ali os títulos, ele está lendo o nosso passado, ressignificando o nosso passado, mas com muito humor e com muita ironia e, assim, essa ideia do poema piada, né? Eu acho que esse é um dos legados que mais me interessa também como escritora, né? Porque a minha literatura é muito, assim, bem-humorada, né? O próprio título, né? Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas, né? As pessoas já ouvem e ficam, como assim? O quê? E eu acho que isso é uma coisa que eu posso fazer hoje com muita liberdade por conta dessas portas abertas, principalmente por essa primeira geração modernista, né? Que é a chamada geração de 22 ou a geração radical, né? Que eles chegam quebrando tudo. Então, eu acho que mais importante do que a linguagem é essa postura rebelde mesmo, transgressora, de falar, olha, vamos mudar, vamos acabar com isso, né? E uma coisa que está no meu livro também é uma frase do Mário, no prefácio interessantíssimo, a Pauliceia Desvairada, que eu acho que, se a gente tem o Manifesto Antropófago e o Manifesto para o Brasil do Oswald, a gente tem o prefácio interessantíssimo do Mário, né? São esses documentos em que eles
teorizam essa ruptura, né? E aí o Mário vai dizer, que tal? Porém, não se esqueça que outro virá destruir tudo isto que eu construí, né? Então eu acho que eles também já tinham essa consciência de que o legado deles seria deixar o espaço aberto para a destruição. E essa destruição não é necessariamente negativa, né? Eu posso destruir o legado deles construindo outras coisas, né? Então acho que o Mário também estava dando uma piscadinha assim, e eu recebi essa piscadinha e estou piscando de volta. Muito bom, muito bom. Olha, Bruna, durante esse ano, mais que nos anos anteriores, a gente tem ouvido falar muito nas personagens, nas personalidades, né, que marcaram essa época da cultura brasileira. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, enfim, ouvimos muito falar daqueles que participaram, né, da Semana de 22, né? Ouvimos falar em Vila Lobos, ouvimos falar em Graça Aranha, Manuel Bandeira, enfim, é muita gente. Uhum. Dessa tribo toda, né? Eu queria que você destacasse a nossa personagem principal de hoje, que parece que sofreu por muito tempo com um apagamento, um esquecimento. A Patrícia Galvão Pagu. Quem era esta mulher, né? E por que ela te chama a atenção? Então, a Pagu, diferente do que muita gente acha, não participou da semana, né? Mas simplesmente porque ela é de uma geração mais jovem, né? Na época da semana ela tinha 12 anos de idade, né? Então, assim, não tinha nem como, assim. Nem É, podia entrar no teatro. não tinha idade, né? Mas ela já estava ali desde muito jovem, assim, envolvida nas discussões, porque ela era normalista, né? Estudava na escola normal do Brás, então veio de uma família mais humilde, né? Trabalhadora, e sempre viu ali nos estudos a oportunidade, né? Para ela poder encontrar os ideais, né? E divulgar as coisas que ela acreditava. Então desde muito, muito jovem, ela já começou a aparecer, né, na cena e tal. E aí se aproximou do casal, né, Tarsila e Oswald, e aprendeu muito com eles. Ela e a Tarsila eram muito amigas, ela fez livros dedicados a Tarsila ilustra poemas dela. Então sempre estava aquele grupo ali. E, enfim, né? Aí tem a parte da fofoca, né? Que a gente fala de modernismo, vamos falar de fofoca também. Que o Oswald era casado com a Tarsila, e aí eles se separam e ele se casa com a Pagu, né? Então acaba que esse casamento traz ela mais para esse centro por conta desse poder social, né, que o Oswald tinha, mas ao mesmo tempo, historicamente, muita gente fala, é Pagu, é a esposa do Oswald, né, e reduz ela a ser uma esposa ou a ser, como você disse, né, esse epíteto que eu odeio, que é de musa. Ai, gente, por favor, 2022, sabe? Não dá para chamar mais a Pagu de musa, não dá, porque a ideia de uma musa, né, essa ideia de um objeto que vai servir de inspiração para o poeta escrever, né? E não, ela é a própria poeta, né? Se ela é musa, ela é a musa dela mesma, não de outras pessoas, né? Então, acho que por ela ser uma mulher jovem, bonita, livre sexualmente, né? Que ela era feminista, então ela aplicava as ideias de liberdade feminina nas suas atitudes, né? Ela não se importava em, tipo assim, seguir uma imagem, né? E um vestuário que seria o apropriado para uma mulher naquele momento. Então tem fotos dela, por exemplo, usando terno, né? Que eu acho chiquérrima, maravilhosa, cabelo curto e tal, que ela já não correspondia a esse estereótipo, né, da mulher nesse momento. E aí, por isso, por ela ser jovem, por ela ser bonita e tal, fica essa imagem de uma musa, né, de uma mulher desejada e tal, mas assim, eu acho que ela pode ser isso, mas isso não é só o que ela é, né? Então a gente tem que lembrar que ela foi muitas coisas, né? Por isso que eu trouxe ela para o centro da minha pesquisa, porque mesmo ela sendo uma grande escritora, ela não era só uma escritora, ela era romancista, contista, cronista, poeta, desenhista, cartunista, uma das grandes precursoras das histórias em quadrinho no Brasil, ativista, né? Ela era
afiliada ao Partido Comunista Brasileiro, se engajava na luta, se proletarizou, né, que era uma das exigências na época no partido. Para você ser do partido, você precisava ser um trabalhador proletário, né? Então ela foi trabalhando numa fábrica e tal. O que mais que ela era? Crítica de jornal, crítica de teatro, Tradutora. dramaturga, diretora, né? Assim, Tradutora. tradutora, assim, gente, a mulher era uma máquina de produção, assim, maravilhosa, e eu acho que já passou da hora da gente dar a ela o lugar que ela merece, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente lembrar dela nesse ano, mesmo ela não tendo participado da semana, ela foi indubitavelmente uma grande ou uma das maiores personalidades do modernismo. E esse apagamento é um fruto realmente do machismo, né, das letras brasileiras, e não só também, né, porque que é uma coisa até que eu falo um pouco na minha pesquisa, que é essa coisa que ela era feminista demais para ser comunista e comunista demais para ser feminista, né? Então ela sofreu uma dupla exclusão. Ela era excluída do movimento político do comunismo porque ela era uma mulher muito sexualmente livre, ela queria umas demandas femininas que os comunistas não concordavam, e ela era excluída do movimento feminista porque ela queria trazer demandas das mulheres trabalhadoras e o movimento, não, eu só quero saber das mulheres burguesas, né? Então ela já fazia eu acho que ela é uma precursora do feminismo interseccional, né? Que é de trazer questões, recortes de raça, recortes de classe, para somar aos recortes de gênero, né? Não basta ser só a mulher, né? Ela vai dizer, não existe a mulher, existem as mulheres. Que mulheres são essas? Elas são brancas? Elas são negras? Elas são trabalhadoras? Elas são burguesas? Qual é o perfil dessas mulheres e quais são as demandas dessas mulheres, né? Então, eu acho que essa é uma grande contribuição dela também como teórica feminista, né? Não só escritora. E olha, é muito impressionante que aos 22 anos a Patrícia Galvão Apagu, né, tenha lançado este livro. Eu estou mostrando aqui na nossa conversa, o Parque Industrial, Eu um tenho livro que a essa Pagu... edição aqui, ó, olha que mais beleza. antiga. Um livro que a Pagu escreveu em 31, publicou em 33, mas enfim, ela tinha por volta de 22 anos. Quando ela publicou esse livro, nós vamos falar muito sobre esse livro aqui, que ele é fundamental para a história da literatura brasileira e ainda não conquistou a visibilidade proporcional à sua importância. Olha, eu vou tomar aqui, Bruna, uma liberdade de mostrar aqui este livro. É a Autobiografia Precoce da Pagu, que também está muito bonito, bem editado aqui pela Companhia das Letras, e eu quero, antes de fazer a pergunta a você sobre o Parque Industrial, quero ler o que a própria Pagu escreveu, não é? Por favor. Sobre Parque Industrial. Olha aqui, está na página 90. Aqui é a Autobiografia Precoce da Pagu. Abro aspas para ela mesma. Pensei em escrever um livro revolucionário. Assim, nasceu a ideia de Parque Industrial. Ninguém havia ainda feito literatura nesse gênero. Faria uma novela de propaganda que publicaria com pseudônimo, esperando que as coisas melhorassem. Não tinha nenhuma confiança nos meus dotes literários, mas como minha intenção não era nenhuma glória nesse sentido, comecei a trabalhar. Fiquei morando com Oswald no Bosque da Saúde, enquanto trabalhava no livro. Fecho aspas, aqui há mais texto e eu retomo um outro trecho aqui da página 91. Abro aspas. Depois publiquei apressadamente a novela, não tinha por ela grande entusiasmo. E se não fosse por insistência de Oswald, não a teria feito. Olha, Pagu, você fez e fez muito bem, viu? Porque Parque Industrial é uma joia. Ô, Bruna, primeiro uma pergunta para a leitora Bruna Calil Otero. Depois haverá perguntas para a pesquisadora e a estudiosa. Como leitora, qual foi o impacto para você da leitura de Parque Industrial? Olha, esse livro, ele é uma bomba na nossa cabeça, né? Eu acho, assim. E eu já sou, quando eu li esse livro, eu já era uma leitora de Hilda Hilst, né? Que foi aí a minha autora pesquisada no meu mestrado. E a Hilda, para quem já leu ela aí, ela é essa
literatura doida, né, polifônica, a gente não sabe quem que está narrando, múltiplos narradores, né, fragmentos, uma estrutura bem assim, vanguardista mesmo, né, experimental, e eu adoro esse tipo de texto, assim, é o tipo de literatura que mais me atrai, essa literatura mais, assim, que você lê e você fala, não entendi nada, eu gosto de não entender. E então, quando eu li o Parque Industrial, não foi tanto um choque nesse sentido, né, da forma que eu acho que talvez é o que choca muitos leitores hoje em dia, lendo um texto de quase 100 anos atrás, falando, meu Deus, ele já era super, assim, muito mais do que moderno, né, contemporâneo, transgressor, uma ruptura, né. Então, essa parte não me chocou tanto, porque eu já leio textos assim, e isso foi uma coisa que me fez gostar ainda mais do livro, ele tem essa estética mais doidona, assim, fragmentada. O que me deixou realmente mais, assim, eu falei: "Meu Deus, que livro é esse? Que coisa incrível", é pensar o contexto que ele foi publicado, né, porque esse livro é um livro que sai ali em 33, né, como você disse, e quando a gente analisa essa década de 30, né, na literatura brasileira, os grandes romances de 30 regionais, né, o 15 da Raquel de Queiroz, que sai também em 1930, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, 1938, o Capitães da Areia, do Jorge Amado, 1937. Então, a gente está ali num momento de uma literatura muito engajada e tal, focando em questões da identidade nacional e dessa construção do que é ser brasileiro, né? Uma expansão da ideia de que o Brasil não é só o Rio de Janeiro, né? O Brasil é também esses outros estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, que estão ali meio que fora dessa conversa nacional. E aí vem o Parque Industrial, né? Que é um livro que não quer se comprometer com essa ideia de uma identidade nacional brasileira, e sim de falar, olha, nós temos uma população trabalhadora sofrendo com poucos ou nenhum direito, e a gente precisa falar dessa população, né? Então, de fato, né, como ela coloca no seu subtítulo, um romance proletário, né? É o primeiro e o mais importante, né, romance proletário que a gente tem no Brasil, que de fato ali a gente está vendo pela primeira vez na literatura brasileira personagens que são esses operários, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar isso, né? De como que, e não só operários, né? Mulheres Isso, operárias, sobretudo, isso. que também não é por acaso que elas trabalham aonde? Numa indústria de tecidos, né? Então tem também essa metáfora da questão da costura, né? E do tecido, do texto como um tecido, né? E além disso, a ideia que historicamente, quando a gente pensa na escrita das mulheres, né, sempre houve essa metáfora da escrita das mulheres com o tecido, com a costura, né? Porque historicamente essa ideia da costura, né, como uma atividade mais ligada às mulheres, e aí a gente tem a Penélope, né, que ficava costurando de noite, costurando de dia e descosturando de noite à espera do Ulisses, né? Então tem essa tradição da gente pensar a questão das mulheres com a costura, né, com o tecido, e eu acho bárbaro que ela traz isso, mas para um cenário industrial, né? Então eu fiquei muito, como leitora, assim, foi maravilhoso para mim ver personagens tão reais, né? Que eu acho que também me chama muita atenção como leitora é os diálogos, né? São muito você escuta, né? Esse é um livro que tem som, que quando você lê, você imagina as ruas, as pessoas falando nas ruas, com aquelas gírias, com aquele jeito de falar do povo, né, popular, e focado nas mulheres trabalhadoras, né? Que eu acho que é muito importante a gente reconhecer, né, realmente esse pioneirismo histórico, né, do livro. Olha, eu vou mostrar aqui uma bela obra. Eu gosto sempre de mostrar ao longo das entrevistas alguns livros que podem saciar aí um pouquinho, pelo menos, a curiosidade do nosso público, né?
que a partir dessa nossa entrevista pode se sentir aí interessado, provocado a comprar livros, o que é ótimo, não é? A pesquisar, aí nas bibliotecas, enfim. Isso aqui é uma joia que Augusto de Campos organizou, chamada Pagu Vida Obra, não é? Mas eu estou mostrando esse livro aqui agora, Bruna, para destacar um trechinho do texto crítico que o Kenneth David Jackson escreveu sobre Pagu, e que se chama Patrícia Galvão e o Realismo Social Brasileiro dos anos 1930. Eu vou ler só algumas linhas relativas à Parque Industrial. Abro aspas. Olha, seu romance Parque Industrial, escrito em 1931 e publicado em 1933, sob o pseudônimo Mara Lobo, é realmente o primeiro a abordar como tema a industrialização de São Paulo e representa singular contribuição ao realismo social dos anos 1930. A partir de um interesse feminista por problemas sociais urbanos, e a gente sabe que em 30 havia muitos romances que focalizavam mais as áreas rurais do país que as áreas urbanas, então já há algo diferente aí, né? Interesse feminista por problemas sociais urbanos, este romance apresenta e documenta o papel da mulher no contexto de um ambiente social e cultural opressivo e hostil. Parque Industrial é também singular entre os romances sociais dos anos 30, devido à sua perspectiva urbana e proletária. Trata-se de um romance marxista e feminista que critica e retrata os problemas humanos do desenvolvimento industrial. Olha, o autor aqui dessa resenha, ele fez uma análise muito complexa, muito ampla, né, aí sobre Parque Industrial. Mas Bruna Calil Otero, no seu ensaio, que eu já mencionei aqui, Sem Patrimônio Não Há Pátria, a falta de identidade nacional em Parque Industrial, de Patrícia Galvão, nesse ensaio, a Bruna começa, logo no item número 1, a discutir um dos temas que sempre motivou as reflexões em torno do livro. Ser panfletário, aí eu pergunto, é ou não um defeito? E o livro é panfletário? É propaganda? O que você pensa a esse respeito, Bruna? Então, só uma coisa interessante antes de eu responder, que o David Jackson, né, que é o autor desse ensaio, ele foi o primeiro tradutor desse livro, né, para o inglês, junto com a esposa dele, e os dois foram esses grandes divulgadores da Pagu nos Estados Unidos, porque aqui ela é bem conhecida, né, e bem famosa graças a ele, né, que foi professor da Yale. E uma curiosidade, que ele foi o orientador da minha orientadora agora. Ah, que beleza. Então, ela fica me contando, É. né, as coisas dele. E aí, então, essa ideia, né, do livro ser ou não ser panfletário, eu acho que ele é panfletário, sabe? E como você, no próprio trecho que você disse da própria Pagu falando, né, eu queria escrever um livro que fosse um livro militante, né? Um livro que tivesse como um dos seus objetivos passar essa mensagem, desculpa, essa mensagem da ideologia comunista, né? Assim, eu sinto que a gente termina de ler esse livro e fica na cabeça, trabalhadores do mundo univos, né? Trabalhadoras do mundo univos, né? Então, assim, o livro é panfletário, ponto. Isso aí é uma coisa que eu acho que é indiscutível. O livro toma partido, ela não tem vergonha nem medo de colocar os seus ideais naquele livro. O problema, né, ao meu ver, é que a crítica trata isso como um defeito, e ela trata isso como se fosse algo que diminuísse o valor literário do livro, né? Então, como que a crítica tem lido o Parque Industrial? É um livro panfletário, é um livro feminista, é um livro comunista, marxista, e por isso ele é um livro menor literariamente. E o que mais que a crítica fala? Que é um livro ingênuo, é um livro amador, porque, como você bem lembrou, foi escrito por uma jovem de 22 anos, então, olha, uma jovenzinha, o que ela vai ter a dizer, né? Ela é muito jovenzinha, ela é muito bobinha. Outra coisa que a crítica fala, que isso eu não entendo por que as pessoas sempre falam isso. Eu fico assim, gente, qual é a relevância disso? Que a primeira edição foi paga pelo Oswald de Andrade. E daí?
qual é a contribuição literária que isso tem? Nenhuma, mas é aquela coisa de marcar, né? Quem Claro. pagou foi o marido, né? Ele que pagou financeiramente pelo livro. E falam também que ela estava muito influenciada pelo próprio Oswald, né? Que estava lançando também em 33, qual que é o livro dele? Não é o João Miramar? Desculpa, me confundi aqui. Qual que é o livro que ele lança em 33? Enfim, um livro que agora Isso, eu que é me esqueci, concomitante isso. Depois a gente que sim, que ele preenche essa lança dúvida. nesse mesmo momento, e que todo mundo fala que a Pagu estava influenciada por ele, né? E por que não ele estar influenciado por ela, ou por que não os dois estarem trocando, né, ideias Claro. ali juntos? Então, assim, tudo isso que a crítica fala, eu discordo, e eu acho que a gente precisa entender que esse panfletarismo, esse feminismo e esse comunismo, marxismo do livro são características que fazem eles ter mais valor literariamente e não menos valor. Porque quando ela trata a questão, por exemplo, do feminismo com uma interseção de classe e de raça, né, nas personagens Isso. que são negras, nos personagens que são pobres, que são trabalhadores. Ela está adicionando uma camada de complexidade à formação desses personagens, literariamente. Ela não está simplesmente fazendo assim uma personagem feminina com uma essência feminina, que é a mulher, porque não existe a mulher. Então, quando ela adiciona ali a questão da raça, né, que tem os personagens negros que são os assim, os que mais sofrem na narrativa disparadamente são os Isso. personagens negros, né, mesmo dentro da mesma classe, né? E ela vai estar o tempo inteiro jogando com essas complexidades narrativas que também por acaso são sociais. Então eu acho que é impossível a gente separar esse caráter panfletário do livro. E se a gente fizer isso, claro que o livro vai ficar pior, porque ele precisa disso para ser um bom livro e ser um livro literariamente complexo, né? Então, eu acho que não é um defeito, que na verdade é uma qualidade do livro e que é uma coisa que faz os seus personagens e as suas narrativas ficarem ainda mais complexas e ainda mais interessantes, né, para nós como leitores. Olha, Bruna, eu vou ler rapidinho aqui um trecho de João Ribeiro, um dos críticos mais importantes da sua época, né, que recebeu muito bem Mara Lobo e o seu Parque Industrial. Esse texto de João Ribeiro também está aqui em Pagu, Vida Obra, que foi organizado pelo Augusto de Campos. Olha que interessante, olha o que o crítico João Ribeiro escreve. É um livro de grande modernidade pelo assunto e pela filosofia, que podemos depreender dos seus veementes conceitos. Mais para frente, o pensamento de João Ribeiro aí, de alguma forma, se encontra com o que a Bruna falou. Vejam que interessante. Ele escreve: qualquer que seja, o que ele chama aqui, qualquer que seja o exagero literário desse romance antiburguês, a verdade ressalta involuntariamente dessas páginas veementes e tristes. As mesmas misérias e explorações existem dentro da burguesia, na luta sentimental entre os fortes e espertos contra os seres fracos e indefesos. E, no final, o João Ribeiro complementa: as descrições são magníficas e os diálogos entre as meninas que, na segunda-feira, saem para as fábricas têm um teor impressionante. Enfim, é muito interessante ver aí que houve uma recepção a Parque Industrial, que destaca muitas das suas qualidades. Agora, Bruna, eu quero falar de personagens, porque eles são tão bem construídos que eu queria a sua palavra sobre eles. Eu tomei a liberdade, muito atrevidamente, de separá-los em alguns grupos, não é? Então, eu queria que você falasse antes de Otávia e Rosinha Lituana, num primeiro momento, depois de Eleonora e Matilde, num outro momento, até nós chegarmos em Corina, que é esta personagem que tem um destino trágico, né? E aí a Corina, eu
eu adicionei mais duas. A Ming, a criadinha chinesa, que é assim que Pagu se refere a ela, né? A Ming, e também a dona Catita, que morava no cortiço, né? Então, nós temos 3 grupos aí de mulheres. Eu queria que você começasse por Otávia e Rosinha Lituana. Sim, e só uma coisa, agora eu lembrei do romance que eu estava falando do Oswald, que saiu em 33, que é o Serafim Ponte Grande, né? Que também tem essa estrutura, né? Mas então, vamos falar das personagens, né? Que eu também acho que são ótimos exemplos de construção narrativa, né? E complexa dessas personagens. Então, a Rosinha Lituana, para mim, eu acho que ela é uma das grandes personagens desse romance, né? Não só pelo nome dela, ter um diálogo ali com a Rosa Luxemburgo, né? Que vai aparecer também no livro, né? Num capítulo em que se fala de Rosa Luxemburgo. Então, as duas, né, são essas, a Otávia e a Rosinha, são essas cabeças, digamos assim, né, da organização militante ali, que estão o tempo todo tentando trazer mais pessoas para a luta, né, e estão ali divulgando as ideias e tal, elas são muito leitoras, elas veem os filmes do cinema russo e tal. E isso também eu já acho que é uma crítica inteligente da Pagu, né, porque tem um abismo entre elas e a Corina, por exemplo, né? Que a Corina é essa mulher negra que trabalha e que tem que ter várias outras preocupações, além das preocupações que essas personagens brancas têm, e que às vezes, enquanto elas estavam lá discutindo as ideias de Marx e tal, a Corina vira e fala assim, ai, vocês estão falando dessas coisas aí, eu estou preocupada com o que eu vou comer daqui a pouco. Né? Então, tem uma crítica aí da Pagu também, eu acho, uma autocrítica, né, a esse proselitismo, essa palavra aparece no livro, né, esse proselitismo intelectual de, às vezes, ficar ali muito na teoria, né, e esquecer das questões da vida prática, né, então acho que, ao mesmo tempo que são personagens muito importantes, elas têm esse outro lado mais contraditório, né? Essas tensões entre teoria e prática. E a Rosinha Lituana, né, que é lituana, como seu próprio nome diz, ela é uma imigrante que assim, quando eu vou falar de identidade nacional, eu falo muito dela, porque essa imagem da imigrante, né, é muito interessante, porque ela não se sente imigrante, né, ela se sente brasileira, e ela fala, eu sou brasileira porque eu sempre dei o meu suor aos ricos do Brasil. Então, ser brasileiro é mais do que morar no Brasil, né? Tem essa questão de classe também, é dar o seu suor aos ricos do Brasil, né? E ela, muito jovem, vai ser a cabeça aí do movimento, né? E que quando ela é presa, eles vão falar, nossa, mas essa menina aí que é a responsável por tudo, então a gente vê a força da mulher e da juventude, né? Porque ela é muito jovem e ela quer movimentar, ela quer fazer tudo, né? E aí depois a gente tem a Eleonora e Matilde, né? Eleonora e Matilde, que são muito interessantes também. Sim, a Eleonora, eu gosto muito dela, porque ela é essa personagem, assim como o Alfredo Rocha, né? Que Isso, vai vamos ser falar o dele seu depois, né? marido, que os dois eles transitam entre as classes, né? Isso. Ela começa como normalista, né, pobre, que já tinha um sonho de casar com um rico, né? Aí essa crítica também, né, à sociedade patriarcal que coloca na cabeça das mulheres que a única possibilidade de ascensão é o casamento, né? Então ela passa de ser pobre para ser burguesa, e o Alfredo Rocha ao contrário, né? Ele começa como burguês e aí ele se proletariza, né? E é muito interessante porque ele se casa com a Eleonora pensando que ela vai tipo ser esse assim, digamos assim, esse ticket para ele ter a passagem para o proletariado, né? Mas não, ela quer ser uma burguesa, ela gosta do luxo, ela gosta do dinheiro, ela gosta das festas, né? E assim, esse relacionamento dos dois tem muitas nuances ali, porque antes deles se casarem, tem uma cena de violência sexual que assim, que é daquele jeito bem Pagu, que assim, ela não diz, ela sugere e ela corta, né? Então tem a parte lá que eles estão juntos e ela fala assim, ai,
eu daria tudo para ele, menos a virgindade, porque eu não sou boba igual as outras e eu quero que ele case comigo. E aí corta a cena. Aí depois aparece chorando com o corpo machucado, tá. Então, assim, ela não diz, mas ela sugere que houve ali um estupro, né? Uma violação violenta, mas que, apesar disso, eles se casaram. Então, ela conseguiu, entre aspas, o que ela queria, que era se casar com um rico. Só que aí, depois que eles se casam, ela percebe que ela, ou não sei se ela já sabia antes, né, que ela gosta de outras mulheres, né? Então ela passa a usar agora esse recém-poder financeiro e social que ela tem para fazer outras mulheres ficarem com ela, né? Então ela leva essas amigas, a Matilde, né, para ser amante dela, usando, por exemplo, a comida como um chamarisco, usando o champanhe como um chamarisco, né? Então é uma personagem super complexa, né? Porque já é uma representação de uma mulher lésbica, mas que era normalista e agora é burguesa, e ela gosta de ser burguesa, e ela usa o poder dela para manipular a outra, então é uma coisa que você fica assim, meu Deus! Olha, é uma beleza isso aqui. Quem não leu Parque Industrial ainda, eu recomendo, deveria, porque é de uma riqueza impressionante. Agora, Bruna, antes de você falar de Corina, eu não posso deixar de citar a Dona Finoca. É uma frase só que Pagu dedica, não é? Que a história dedica a Dona Finoca, mas que é muito importante que a gente mencione aqui, sobretudo nesse ano de 2022. Olha aqui, Dona Finoca, velhota protetora das artes novas, sofre os galanteios de meia dúzia de principiantes. E Dona Finoca pergunta, como não hei de ser comunista se sou moderna? Isso é maravilhoso, né? O que você acha da Dona Finoca? Ai, gente, essa frase é muito boa, né? Porque, porque é muito um retrato desse espírito da época, né? Dos anos 20, ali, os anos 30, é, associando, né, a modernidade, a luta proletária, né, a luta política, né, mas de fato é uma frase icônica, né, acho que a gente pode fazer uma camisa com essa frase, né, como não hei de ser comunista e sou moderno. E aí, então, vamos falar, eu geralmente falo da Corina junto Isso. com o Pepe, Ok, né, perfeito. que apesar de não ser mulher, ele e a Corina estão muito ligados por Perfeito. serem ambos negros, Ok. pobres, e são os dois que vão fechar a narrativa, né? Ela encerra com essa união dos dois, né? Vítimas da mesma opressão, como ela diz, e comendo pipoca na mesma cama, né? Perfeito. Mas tem a Ming, dá para a gente relacionar nisso também, né? Porque, de novo, tem essa coisa da imigração, né? Que é uma personagem que aparentemente é chinesa, né? E Isso. que é a criada do Alfredo e da Eleonora, e que, assim, as cenas do Alfredo com ela são terríveis, né? Porque ele sempre está tratando ela como uma bonequinha, né? E assim, desse jeito servil mesmo, né? E falando, traga-me café com beijos. Isso. Né? Então, essa ideia da opressão, não só de um rico com um pobre, mas também de gênero, e essa ideia do imigrante, né? Desse imigrante como ela não tem muitas opções e ela acaba entrando nessa situação. Mas então, a Corina, né? Eu acho que a Corina, esse livro é muito interessante porque ele começa de alguma maneira com a Otávia e a Rosinha e essas, assim, as proletárias como as protagonistas, né? Digamos assim. Mas ao longo do livro, eu acho que a Corina vai se tornando a grande protagonista, né? Porque ela é essa personagem que concentra todas as opressões que a Pagu está discutindo, né? Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher pobre, e que depois, né, engravida de um burguês que a abandona e, Arnaldo. e acaba entrando para a prostituição e mora na rua também, né? Então, assim, ela tem essa decadência, né? É uma narrativa, como você disse, né, de declínio, né?
E ela me lembra muito uma personagem icônica da literatura francesa, que é a Fantine, dos Miseráveis, do Victor Hugo, né? Que é essa personagem que também começa, né, jovem, bonita e tal, e aí ela vai perdendo tudo, né? Ela vende o cabelo, ela vende os dentes, né? Ela vende a beleza, ela vira prostituta, mora na rua, e a Corina passa por tudo isso também, né? De uma maneira que acho que evidencia ainda mais todos esses recortes, né, que a Pagu vai fazendo de classe, de raça, de gênero. E uma coisa que eu reparei muito, né, relendo aqui para a nossa conversa, é como que o corpo da Corina, ele é visto despedaçado, né, assim, todas as vezes que ela é referenciada, é assim, os homens olham para as pernas de Corina, a coxa de Corina, os peitos de Corina, a bunda de Corina, então ela nunca é um corpo, um sujeito completo, né, ela vai sendo vista de uma maneira desmembrada, e isso, além de ser, vejam como isso é uma construção poética e literária muito inteligente, né? Porque ela está mostrando aqui, né? A Pagu está mostrando literariamente como que esse corpo das mulheres negras é muito mais objetificado, é muito mais sexualizado e visto de fato como partes e não como um todo inteiro. Né? Então, essa coisa também dela se tornar prostituta, né? Mostra isso de novo, né? Que o interesse que as pessoas têm nela é no seu corpo, é na sua carne, né? E aí, depois que ela engravida, e a cena, eu acho que a pior cena desse livro, a cena que a gente se sente assim, Isso, pior é a cena do nascimento e a isso, morte do filho dela, né? isso. Que assim, por alguns problemas que ela também não diz qual, má formação de feto, provavelmente, ele nasce morto, e aí, para vocês verem a perversidade, né, desse momento, dessa violência, a Pagu já está discutindo aqui essa violência obstétrica contra Isso. mulheres, e principalmente contra mulheres negras, né, que até hoje é uma coisa que as mulheres negras recebem menos anestesia do que mulheres negras, do que mulheres brancas em partos, né? Porque tem essa ideia de que as mulheres negras são fortes, elas aguentam mais, né? Então isso já estava aqui também no Parque Industrial, né? E aí depois todo mundo fala para a Corina que ela foi quem matou o seu filho, Isso. vai para a cadeia por isso, né? E aí ela mesma acredita, né? Ela fala, eu matei o meu filho. Então isso mostra também como que esse sistema é perverso, de tanto repetir uma coisa, a própria pessoa internaliza isso, né? A Corina, eu acho que assim, ela é uma grande, grande, grande personagem, é a personagem que junto com o Pepe, né, fecha o livro, os dois negros, os dois pobres, os dois sofrem violência sexual no romance, porque tem também uma cena em que o Pepe é estuprado, né? Por mais que isso, de novo, não seja explicitamente dito, né? A Pago usa esse recurso do corte de novo, né? Para mostrar essa cena do Pepe no carnaval, que ele estava bêbado, embriagado, e aí ele é Isso. meio que sequestrado por um grupo de playboys, né? Que passam num carro, e aí ela corta. E aí Isso. depois aparece uma manchete de jornal, né? Homem é encontrado numa esquina, assim, aparentemente ele se entregou a atos imorais. Então, olha que genial essa construção, né? Ao mesmo tempo que ela está denunciando uma violência sexual, né, homossexual, de homens contra homens, ela também está mostrando como que a imprensa e a mídia tratam esse Ótimo. tipo de problema, né? Ótimo. Porque a culpa é desse indivíduo que se Claro. entregou a atos imorais, né? Muito bom. Olha, para o nosso público ter uma pequena isca do drama de Corina aqui, eu vou me permitir ler um trechinho rapidinho, Bruna. Abro aspas. É sobre o parto de Corina. Eu sei que é spoiler, gente, mas é um Ah, spoiler não existe spoiler, e gente. para incitar aí o interesse de todo mundo. O Olha que que importa não é o que acontece, mas como isso. acontece, né? Olha que Lê aí maravilha. pra gente. Rapidíssimo, abro aspas. É o parto de Corina. Lá no fundo das pernas, um buraco enorme se avoluma descomunalmente. Se rasga, negro.
aumenta, como uma goela, para vomitar de repente uma coisa viva, vermelha. A enfermeira recua, a parteira recua, o médico permanece. Um levantamento de sobrancelhas denuncia a surpresa. Examina a massa ensanguentada que grita sujando a colcha. 2 braços magros reclamam a criança. Fecho aspas. Isso aqui é de uma força, de uma potência impressionante, né, Bruna? E olha aí, 2 braços magros reclamam a criança. Então, ela nunca é inteira, é sempre desmembrada, né? O braço dela pede a criança, né? Não é ela que pede, né? Perfeito. Olha, já falamos muito das personagens femininas, que são aí o núcleo mais importante, central da narrativa de Parque Industrial, mas eu queria uma palavrinha sua. Você já falou um pouco, eu queria uma palavrinha sua sobre o Alfredo Rocha, porque muita gente fala sobre Alfredo Rocha, todo mundo fala aí que é uma representação do Oswald. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou um pouco, mas um pouquinho mais sobre o Alfredo. Então, eu acho muito engraçada essa leitura de que o Alfredo Rocha é uma representação do É, Oswald, né? Porque, assim, ele é péssimo, né? Ele é um cara, assim, horrível. E eu acho que ele é o que a gente chama hoje de esquerdomacho, né? Que é esse cara que é, eu sou comunista, eu sou marxista, eu leio Marx, eu tenho um box da Simone de Beauvoir na minha casa. Só que na vida real ele é totalmente um machista, né? Assim, tem até uma piada, né, que se fala que eu acho muito engraçado, que é: não há nada mais parecido com um machista de direita do que um machista de esquerda, né? claro. Então, ser marxista não necessariamente faz os homens terem uma consciência feminista, né? E eu acho que esse personagem da Pagu serve muito para criticar isso, né? Essa intelectualidade masculina de esquerda, mas que não está nem aí para as mulheres, que estupra mesmo, e que tem toda essa prepotência, né? Porque eu acho que o Alfredo Rocha é um homem muito prepotente, né? Ele fica o tempo todo destilando aí a sua erudição, né? Os autores que ele leu, e eu adoro a cena que é: ele lia Marx no conforto da sua Isso, suíte no hotel Esplanada, né? planada. É. Então é isso, né? O cara que lê Marx lá no gabinete dele, que não sai, né? Que não sai desse gabinete. Então ele começa como esse personagem assim, né? É, e aí ele se enoja: eu tenho nojo da burguesia, oh, meu Deus, essas riquezas, eu não gosto de nada disso. E aí ele faz essa transição, né? Ele quer ser proletário, e eu acho muito engraçado que ele fica perguntando para todas as proletárias que ele encontra, né, coisas delas, e elas acham que ele está dando em cima, e elas falam assim: eu não quero nada com você. E ele falou assim: não. Aí a prepotência, né? Eu quero alguma coisa com você, o que me interessa não é você como indivíduo, é a sua classe. Olha que coisa mais assim arrogante, né, de se falar: eu quero saber da sua classe, né? Assim, então ele tem essa transição, né? E eu acho engraçado que quando ele chega, né, quando ele se proletariza mesmo, né, ele doa o seu dinheiro para a luta e ele começa a trabalhar numa fábrica e tal, e aí ele fala: nossa, que delícia essa comida ruim, tô adorando comer essa comida ruim, que é isso que é o Brasil de verdade, né? Não é aquele Brasil que eu conhecia. Então tem essa coisa também, eu acho que ele é um personagem que representa esses 2 Brasis, né? Um Brasil que é o Brasil do desperdício, o Brasil da riqueza, o Brasil do champanhe, e o outro Brasil que é o Brasil do arroz e feijão, que está ali, né? Assim, na luta mesmo. E ele transita, né? Então acaba que, de alguma maneira, acho que sim, pode representar um pouco o Oswald, por ser esse cara da burguesia, né? O Oswald era um grande herdeiro, uma das famílias mais ricas de São Paulo, mas o Oswald, ele meio que nunca abre mão totalmente disso, né? Ele critica muito a burguesia, ele critica a sua classe, né? O Rei da Vela, que é uma peça dele, que inclusive nós estamos montando aqui Ai, na que beleza. universidade. Eu vou fazer o papel do Abelardo Muito bom. serei o grande capitalista Rei da Vela. Então ele critica muito isso, mas na vida dele mesmo, assim, ele
não larga muito o osso, né? Assim, ele não faz como o Alfredo e larga tudo e vai virar proletário, né? Não, ele fez a educação dele em Paris, né? Foi estudar na Europa e tal. Inclusive o Mário de Andrade criticava ele por isso, né? Falava assim: "Poxa, Oswald, você descobriu o Brasil na Europa, meu filho? Tem que descobrir o Brasil é no Brasil, né?" Mas eu acho engraçada essa leitura, porque porque eu acho que o Oswald merecia esse puxão de orelha assim da Pagu. Essa cutucada. É. Olha, no ensaio que a Bruna escreveu sobre a identidade nacional em parque industrial, de Patrícia Galvão, tem um item, que é o item número 4, que tem esse nome, uma disputa de Brasis, né? Ela falou muito sobre isso agora, né? Uma disputa de Brasis. E ela abre assim esse item. Quantos Brasis há no Brasil? Não é? Essa é uma pergunta muito importante para compreender até mesmo o livro da Pagu. Agora, eu queria que você falasse, Bruna, de um personagem fundamental para a compreensão do livro, que é o Brás. Né? Nós estamos falando dos Brasis aí, né? Eu acho que o cenário de parque industrial, ou pelo menos o cenário principal, que é o Brás, é um personagem potente, importante, né? E, sobretudo, para alimentar a reflexão que a Pagu faz depois, né? Uhum. No livro. Existe um lugar como o Brás em toda cidade do mundo, né? Aí é a Pagu internacionalista. Qual é a sua reflexão sobre o espaço em parque industrial? Bom, concordo totalmente com você. Eu acho que o Brás é o personagem principal, né? É realmente ali o parque industrial. E não só o Brás, né? O Camarão também. Eu acho que o Isso, Camarão é um personagem muito interessante, né? Que é o bonde, né? Essa coisa é, das pessoas indo e vindo, né? E esse movimento. E de alguma maneira eu acho que a narrativa reflete um pouco esse movimento do Camarão, né? Que está sempre que é como as pessoas chamavam o bonde, né, nessa época. Então, sempre entra alguém, sai alguém, e aí essas múltiplas vozes, o fragmento, o movimento, isso é muito modernista, né, essa coisa do movimento, da velocidade, da isso. industrialização e tal. E o Brás, né, esse bairro industrial, esse bairro proletário, né, que está aí até hoje, né, em São Paulo, não é só tão... É muito interessante porque ele está dentro do Brasil, né? Brasil e Claro. Brás, tem a frase icônica, né, da Rosinha Lituana, Brás do Brasil, Brás de todo mundo, né? E Brás, assim como o Brasil, vem essa coisa, a ideia da brasa, né? E do fogo, né? E dessa coisa de que está queimando, né? Assim, e eu sempre penso como que essa postura, né, da Pagu de dizer sempre haverá um Brás em toda a cidade do mundo capitalista, né? Opa. Então Uhum. ela está sendo internacionalista no sentido de dizer que assim não é só o Brás que faz o Brasil ser o que o Brasil é, né? Mas assim, e o Brasil, ele não é só um país, ele é também um setor Isso. periférico dentro desse mundo que a gente pensa da luta de classes, né? Porque essa ideia de que sempre haverá um Brás transcende um pouco essa questão da nação, né? Que eu acho que Claro. por isso que a Pagu é tão importante para a gente pensar a identidade nacional, né? Porque ela vai contestar isso. Ela vai falar, poxa, esse não é um problema só do Brasil, sabe? Esse é um problema de todos os países do mundo capitalista que estão oprimindo trabalhadores para para que os ricos tenham aí as suas roupas finérrimas, né? Eles têm o seu champanhe. Ela faz muito essas metáforas, né? De que enquanto as mulheres estão suando para fazer os vestidos, as burguesas estão usando os vestidos nas festas. Enquanto uns têm o suor, outros têm o champanhe. Né? Então, a questão dela aqui não é nem só de falar que isso é um problema específico do Brasil, Isso. mas que isso é um problema dessa estrutura que a gente está no mundo, né? De ter os detentores dos meios de produção e ter os trabalhadores e de ter a mais-valia, né? E isso transcende, né, os países. Então, eu gosto muito dessa frase porque eu acho que ela representa tudo, né? Brás do Brasil,
Brás de todo o mundo. Ótimo. Bruna, a gente chegou ao final, mas eu quero te fazer uma pergunta Ah. ainda. A gente podia conversar muito tempo ainda. Enfim, um dia nós vamos marcar uma outra conversa para falar dos outros textos da Pagu, né? Para falar sobre a famosa revista que ela escreveu com Geraldo, marido dela, segundo marido dela. É um livro importante também. Sim. Outro dia a gente pode falar só sobre a literatura policial de Pagu. Ela escreveu também novelas policiais. Podemos falar sobre a crítica literária, sobre o papel dela no teatro. A Bruna também tem uma atuação no teatro, enfim. Pagu rende assunto que não acaba mais. Mas, como última pergunta, eu queria te pedir uma reflexão sobre o legado de Pagu, né? Nós estamos no centenário aí, comemorando o centenário da semana, enfim, falando sobre o modernismo sem parar, né? Qual é o legado dessa mulher? A mulher que foi uma das primeiras, se não a primeira, presa política do Brasil, né? Do Brasil moderno, digamos assim, né? Uma mulher múltipla, né? A cada página que eu leio dos textos, dos estudos sobre Pagu, eu fico mais surpreendido, né? A mulher que trouxe os primeiros saquinhos de soja da China para o Brasil, a pedido de Raul Bopp, né? Que era apaixonado por ela, dizem por aí, né? Mas enfim, que legado deixou Pagu? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, né? Muito. Porque eu acho que foram muitos legados que ela deixou, sabe? Não só esses legados, né, teóricos de, por exemplo, já começar uma conversa sobre feminismo interseccional, já colocar ali o marxismo e o feminismo em diálogo, já falar de questões de maternidade, que é uma coisa que a gente acabou não falando muito, né? Mas ela fazia muitas reflexões sobre a própria maternidade, né? E sobre essa dificuldade dela conciliar a mãe com a mulher, com a intelectual, né? Que é uma discussão que hoje em dia já está sendo muito feita, né? Saiu agora o filme A Filha Perdida, baseado no livro da Helena Ferrante, que já é assim, que discute essa coisa, né, de que eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe, e a Pagu já dizia tudo isso, né? Então acho que todos esses legados teóricos são muito importantes, né? E a gente tem aí ela como uma intelectual brasileira de referência, né, para a gente citar como ensaísta, como pensadora. Mas para mim, né, pessoalmente, eu acho que o grande legado dela é mostrar que a gente pode ser muitas coisas, sabe? Então, me inspira muito ver que ela foi tudo isso, né? Que ela foi escritora, dentro da literatura, né? Foi poeta, dramaturga, contista, cronista, romancista, mas que também foi jornalista, foi tradutora, foi desenhista, foi cartunista, foi diretora de teatro, né? Foi crítica. E assim, eu gosto também de ser várias coisas, né? Eu estou aqui na academia, sou pesquisadora, sou professora, sou escritora, agora vou voltar a ser atriz, né? Ser performer. Eu acho que é muito inspirador para nós, né? Mulheres do século XXI. Não só mulheres, né? Acho que todos nós, é muito importante a gente ver essa força, né? Dessas que vieram antes de nós, para servir realmente como uma luz, né? Que vai iluminar as nossas vidas, né? Então, a Pagu, para mim, é uma inspiração, assim, por tudo que ela fez e por tudo que ela conseguiu avançar em termos de discussão e ser ao mesmo tempo tudo isso, né? Então, eu acho que ela é realmente uma referência, né? Não só intelectual, mas também como mulher para todas nós. E eu só fico muito feliz de poder estudar ela, né? E poder tentar levar o nome dela, né? Aqui para os Estados Unidos, levo ela para os congressos e muita gente não conhece e acaba conhecendo. E aí eu indico já a tradução que tem. Então, acho que é isso. A gente tem, da mesma forma que eu me beneficio com os caminhos abertos por ela, eu tento retribuir divulgando, espalhando o nome dela por aí, né? Então, acho que é isso. Ela me ensina muito que uma puxa a outra e que juntas, né, univos, e juntas a gente vai conseguir mudar as coisas. Muito bom. Bruna, muito obrigado pela sua generosidade, seu tempo, seu carinho.
Muito obrigado. Foi um prazer, um privilégio conversar com você. Eu que agradeço, Rogério, pelo convite, pela confiança no meu trabalho, que eu também, assim como a Pagu, sou uma mulher jovem, né? E às vezes, agora nem tão mais jovem, né? Que a cada vez mais a gente vai envelhecendo. Mas assim, às vezes é difícil, né? A gente ser, e eu me identifico isso muito com a Pagu, né? De ser levada a sério como intelectual. E então eu me sinto muito grata, muito honrada de estar aqui participando. Adoro a academia, acho que vocês fazem um trabalho muito importante. E é isso, gente. Vamos ler Pagu, vamos ler mulheres jovens e ler mulheres vivas também, que é muito É isso aí. importante, né? É Pagu isso já aí. foi, mas temos muitas outras aí que estamos tentando honrar o legado dela, né? Muito bom, muito obrigado. Olha, eu vou mostrar de novo aqui Parque Industrial. É muito bom. Não deixem de ler esse livro. Depois, Pagu, Autobiografia Precoce. Texto impressionante, Excelente confessional, também. importante. E também essa obra que é importante, Pagu Vida Obra, organizada pelo nosso querido Augusto de Campos. Bruna, viva Pagu, muito obrigado sempre, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.